Olá, eu sou a Vitória Rei e você está assistindo o Conexão Máxima, o programa que conecta você ao máximo de assuntos do seu interesse. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Antônio de Bortoli para falarmos sobre a medicina tradicional chinesa e terapia floral. Olá, Antônio, como vai? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? É um prazer falar contigo. E o que é a terapia floral? Terapia floral é uma terapia desenvolvida pelo Dr. Eduard Bach na década de 30 do século passado. Utiliza como tratamento o princípio ativo das flores, por isso floral, não é? E segundo ele, era um tratamento para os males da alma do ser humano. Se utiliza para estados que ele dizia que seriam os venenos da alma: raiva, ansiedade, angústia, medo, terror, pavor, insegurança. Para que são utilizados esses remédios florais no caso de cada doença, assim? Justamente não há indicação de remédio floral para o tratamento de doenças, e sim desses estados. Segundo o Dr. Bach, as pessoas adoecem porque têm conflitos, carregam conflitos na sua alma. Então a doença seria uma manifestação, ou é uma manifestação desses conflitos. O remédio floral, ele tem uma indicação direta no tratamento, ou vamos dizer assim, em rearranjar esse nosso aspecto mais anímico, a alma, evitando a consequente manifestação do conflito, que seria a doença. Então, podemos dizer assim que a terapia floral trata de doenças? Não diretamente, indiretamente. Tratamento de doença já é uma coisa mais específica, vamos dizer, para um ramo da medicina, né? Mas ela, voltando, a terapia floral vai tratar o conflito que está na raiz da doença, mas não a doença. Não existe um remédio floral para uma doença específica. Existe um remédio floral que se indica para determinado doente que está manifestando determinada doença. Muito bom de saber. E qual a relação entre a medicina tradicional chinesa e a terapia floral? É uma boa pergunta, porque, veja bem, a medicina tradicional chinesa, a gente diz que é uma medicina energética. Ela trata, basicamente, também não é focada na doença, e sim no doente. Então, por exemplo, um dos ramos dela, a acupuntura, se utiliza a aplicação de agulhas em determinados pontos, nos chamados meridianos de energia, onde circula o Qi, para reequilibrar o doente. A fitoterapia chinesa também tem essa função, esse objetivo: reequilibrar o doente. A dietética dentro da medicina chinesa. E a terapia floral também. Como ela vai tratar o doente e não a doença, as duas combinam perfeitamente. E, importantíssimo para a medicina chinesa, a parte emocional. As emoções estão na base de muitas doenças. A terapia floral, por consequência, como ela trabalha muito com emoções, tem tudo a ver uma com a outra. Os chineses, a medicina tradicional chinesa, existem os 3 tesouros da saúde, que seria o espírito, não no sentido só, a gente tem uma visão aqui ocidental de espírito, que remete ao espiritismo, mas o ser, o aspecto mental, o emocional e espiritual do ser humano, a parte energética, que é chamado Qi, e o físico. A harmonia entre esses 3 elementos é que gera a saúde. Onde ocorre a desarmonia entre eles, surge a doença. Mas sempre a prioridade parte do espírito. Ou então, podemos afirmar, a raiz da doença sempre vai estar no espírito, sempre vai estar no aspecto emocional ou mental. Daí a grande utilidade da medicina, da terapia floral dentro da medicina tradicional chinesa. Muito curioso tudo que tu nos disseste, e importante, principalmente para as pessoas de casa saberem que tem uma relação tudo assim entre a alma e o corpo.
Não é uma medicina, a medicina chinesa não é centrada na doença, né? Não é aquela coisa assim de tratar a doença, tanto que nós afirmamos, em medicina chinesa se afirma, não existem doenças, existem doentes, né? E o tratamento, ele é individualizado para aquele doente e não para determinada doença. O que significa isso? Por exemplo, pessoas que têm o mesmo diagnóstico na medicina ocidental, duas pessoas com o mesmo diagnóstico podem ter tratamentos diferentes dentro da medicina chinesa, porque é analisada a condição individual e não aquele protocolo para aquela doença. Então a doença pode ser a mesma, mas ter assim tratamentos que resultarão em resultados diferentes. Exatamente. O mesmo tratamento pode dar um bom resultado para mim, por exemplo, e não dar resultado nenhum para ti, ou o contrário. Então, por isso que tem que ser, ele é individualizado dentro da medicina chinesa. Foi um prazer falar contigo, Antônio. Não sei se tu gostarias de falar mais alguma coisa para o pessoal de casa. É aquela história de sempre, saúde em primeiro lugar, o resto... Então hoje nós conhecemos o Dr. Antônio e ele nos falou sobre a terapia floral e nos esclareceu muitas dúvidas em relação a ela. E não percam os próximos quadros com assuntos que serão certamente do seu interesse. Beijos e até mais!